Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o Sport Insider. A gente está gravando diretamente dos estúdios da N Sports e eu vou conversar hoje com André Barros. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado, inclusive, pelo longo deslocamento que você fez para É, chegar aqui. é. A piada é porque o André Barros é o co-CEO da N Sports. Então você trabalha agora no andar de cima, mas Me, antes me estava aqui. expulsaram, me expulsaram do quinto andar, agora eu tô no sexto. Então estamos a um andar de distância. Legal. Eu queria começar pelo teu cargo, co-CEO. Isso me dá um pouco de trabalho, às vezes, quando me pergunto assim, poxa, É. mas quem tá na N Sports, por causa da parceria que a gente tem, eu queria que você explicasse, por que tem três co-CEOs? Cara, porque é uma questão de relevância. Assim, a gente tem três pessoas que são igualmente relevantes e responsáveis pelas decisões do negócio, independente das suas áreas. Então, o esporte, ele é uma indústria que ela se apega muito a esses cargos, esses postos, esses lugares, né? Então a gente decidiu por ter três pessoas diretamente relacionadas à gestão da empresa, que respondam de forma igual pela empresa, independente de cada um ter a sua área, a sua área de atuação e o seu nicho aqui para cuidar. Então é um pouco uma decisão política nossa, né? Então tem uma questão de impacto nisso, das conversas que o Argolo tem nas questões de direito, tem um impacto disso nas questões de mídia que o Edinho conversa, e obviamente na parte de exposição, de spokesperson, como acaba sendo direcionado para mim. Então é uma questão de organização nossa só, mas operacionalmente a gente funciona como qualquer empresa, qualquer organização. Legal. As três pessoas são Edinho Pote, André Argolo, E eu. André Barros. E a divisão entre vocês é que o Edinho está no comercial, o Argolo está na compra de direitos e você está em conteúdo? A direção geral, a operação e o conteúdo. Tá. Eu construo o produto, o Edinho vende e o Argolo traz o insumo, né? Traz a matéria bruta, que são os direitos para a gente poder construir esse produto. Maravilha. Outro trabalho que eu tenho, às vezes, para explicar a minha parceria é assim: quem está na N Sports hoje? Porque a N, ela relançou a sua operação há 6 meses. Nossa, acho que não faz nem Não isso. faz A nem gente isso. entrou aqui em fase pré-operacional dia 20 de março. Tá. Aí, Então, eu queria explicar quem são os sócios. E sempre me dá trabalho porque são vários nomes, mas eu até estou treinado para isso, mas eu vou deixar você fazer. Existia a N Sports antes, que era uma empresa que tinha o grupo Telescom. O Telescom continua. continua. O Grupo Telescom é um grupo de telecomunicações. Eles têm uma indústria de semicondutores, eles fazem aquelas caixinhas de TV a cabo para as operadoras, claro, Vivo, para todas elas. E eles tiveram a oportunidade de entrar no início da N Sports, né, na operação da N Sports, mesmo não sendo o negócio principal deles, né, o conteúdo. Eles fazem parte da cadeia do conteúdo, mas o conteúdo em si não era o negócio deles. Conseguiram conduzir esse negócio por alguns anos, mas não da maneira que eles imaginavam. Foi quando chegou até mim especificamente, né? Eles vieram conversar comigo para que eu assumisse eventualmente o cargo de CEO da N Sports, né? Uma função executiva mesmo. Só que a gente já tinha o nosso projeto de canal, saímos do Gold, a gente queria continuar com esse projeto de canal e as coisas casaram para que a gente viesse como sócio. Uma sorte do destino, as coisas se alinharam de forma muito rápida para que isso acontecesse. Então, quem que formou essa sociedade? É o Grupo Telescom, que já estava, e o Grupo All Sports, que é uma holding que é composta por duas empresas e duas pessoas físicas. As duas empresas são a agência On The Nose, que é a minha agência, a Sportent, que é o braço de esportes, de negócios de esportes do Edinho e do Argolo, o Antônio Tabet e o Marcos Mota. Tá. Então, a sociedade é composta por duas empresas, Tá. Telescom e Ola. E aí, nomes surgiram depois, como o do Galvão Bueno. O Galvão é Isso. sócio da N, Da N de Sports. quem? Da Ola? Com a junção dessas duas empresas, a gente é sócio da marca e do produto N Sports. Para desenvolvimento do produto N Sports, a gente entendeu que a gente precisava de três grandes pilares: patrocinadores fortes, direitos relevantes e nomes relevantes. Para cumprir essa última parte do nome relevante, a gente abriu uma conversa com o Galvão Bueno para ele entrar como sócio dessa operação da N Sports
E também, com uma sorte incrível, em muito pouco tempo, em um mês, a gente conseguiu chegar num acordo com ele e ele compor esse quadro societário. Legal. E qual que é... Vamos gastar um tempo falando do Galvão, porque eu acho que ele é grande o suficiente Sim, para a gente falar disso. Qual que é o papel do Galvão? O Galvão, sócio, logicamente. Então ele está interessado na parte do negócio da N Sports. sim, Mas ele vai ser um narrador, ele vai ser um narrador sim. exclusivo da N Sports. Como é que funciona o Galvão Bueno aqui dentro? O Galvão ele tem uma função, principalmente uma função estratégica para a gente. Por que é uma função estratégica? Porque ele traz um olhar de qualidade, um olhar, uma experiência de grandes eventos que para a gente é fundamental, independente se é ele que vai estar na frente da câmera ou não. É um olhar de o que funciona, como é que eu participo de um grande evento, como é que eu entrego esse conteúdo, como é que eu vendo emoção, que é o que ele fez a vida inteira. E a gente, principalmente no digital, precisa vender emoção, seja ela qual for. Seja a emoção, a felicidade, a emoção, a tristeza. A gente precisa vender essas emoções e ele é um cara especialista nisso. Então, essa é a primeira função estratégica que ele tem para a gente na construção do produto. A segunda, que é uma função não do Carlos Eduardo, sócio, mas do Galvão Bueno, artista, que é aparecer na frente das câmeras. Então, sim, ele vai ter uma função de narrar jogos, de ter programas, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa marca. Então, trazê-lo para grandes eventos, trazê-lo para grandes produtos, para grandes programas que façam sentido a gente ter um cara do tamanho do Galvão Bueno participando. Né? A gente precisa ter esse cuidado não só com o artista, mas com o nosso sócio. Então, a gente está formatando tudo isso direitinho para que ele entre de uma forma grande e de acordo com o tamanho da imagem dele. O que é importante o nosso acordo com ele é que o interesse dele é entrar em tudo que seja Brasil contra alguma coisa, quando se fala em narração. Então, é vôlei, é ginástica, é futebol, é seleção, é time brasileiro contra time internacional. Ele quer, é esse lugar que ele quer se colocar e é esse lugar que a gente enxerga para ele aqui dentro da N Sports. Não é exclusivo, obviamente, ele acaba tendo mais interesse em estar aqui por ser sócio, mas ele tem os outros compromissos dele com a Amazon hoje, com a Bandeirantes, então isso segue normalmente, até porque, Capelo, você já deve ter ouvido isso por aqui algumas vezes, a gente se posiciona e quer ser sempre muito colaborativo. Então, a gente não quer fechar a porta com nenhum outro player, a gente quer complementar o que os outros players entregam. Então a gente quer fazer um produto junto com o Globo, com o Record, como a gente faz a produção do Desimpedidos para a Série A do Brasileiro, a gente quer fazer com a ESPN, com a SBT, com todos os grandes players, Amazon, YouTube, por aí vai. A primeira semana que a gente teve aqui na Esportes, ela foi inteira dedicada a conversar com os players. Conversar com a Globo, com a Record, Rede TV, a SBT, a ESPN, YouTube, para falar, olha gente, a gente está aqui para compor, a gente não quer dividir, a gente não quer dividir o espaço, a gente quer dividir, mas na forma de composição, né? Então tem algum direito que te interessa, que às vezes você está disposto a abrir para entrar um joint bid, uma parceria, e a gente assumir uma janela que é menos relevante para você, mas é mais relevante a composição do cheque, pô, estamos aqui. Eu não podia fazer diferente com o Galvão, mesmo ele sendo sócio, e mesmo a gente tendo 300% de interesse que ele ficasse só pra gente. Né? A gente tem que manter o nosso propósito, né? A nossa mentalidade para tudo que a gente faz. Você já me deu uma boa transição de assunto, porque eu ia perguntar justamente dessa postura mais amigável que eu vejo da N Sports. Vocês não se colocam assim como, olha, nós vamos ser o maior canal de esportes do YouTube, dos canais lineares que a gente transmite e somos, sei lá, não é inimigos, até porque a Cazé TV também não se diz inimiga, mas existe uma grande rivalidade hoje entre GETV e Cazé TV, a Cazé TV contra a Globo, né? E as pessoas veem essa rivalidade, isso vai para as notícias, isso vai para as fofocas, E com a N Sports eu percebi que era diferente. E quando eu lembro da gente conversar antes, de que vocês receberam os executivos de todas as empresas aqui para apresentar, para mostrar, que o estúdio nem estava 100% pronto ainda, me deu essa impressão. Esse é um posicionamento que, até onde ele vai, assim, vocês querem que o público também reconheça de que, olha, a N pode ser parceira de todo mundo? Super, super.
Super. A própria Record com o Desimpedidos, tendo as duas marcas presentes na tela, na comunicação, nos posts de rede social, já é um indicativo disso. A gente quer que vaze para o público essa parceria, porque a gente entende, e principalmente eu vindo do mercado de produção de conteúdo, ele é muito colaborativo. Ele é muito construído a 4, 6, 8, 10 mãos. Então, eu não vejo sentido em guardar a janela que seja menos relevante para mim. Eu não quero ser TV aberta. Então, por que eu vou ter que guardar uma janela que pode ser relevante para a Globo e pode ajudar a gente a crescer esse produto, crescer o cheque, crescer a oportunidade para todo mundo? Então, a tese ela é muito simples. E é em janelas que a gente não conflita. É óbvio que em alguns momentos vai haver concorrência, em algum momento a gente tem direitos que vão estar competindo a audiência com a GE. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas em outros momentos, a Globo pode entender que a gente pode ser um parceiro para compor um cheque que o centro de custo GE talvez não cumpra. Em algum momento, a Record entendeu que o Desimpedidos pode cumprir uma função que a equipe interna talvez tivesse menos know-how. E é esse modelo que a gente está buscando, é esse modelo que a gente acredita. E aí, olhando para esses players e para acho que é um novo momento, dá para dizer. No YouTube a gente tem, além do Cazé, do GE, a N Sports, a X Sports, e outros que certamente eu estou esquecendo aqui agora. O que você está vendo hoje, assim, essa fragmentação, essa pulverização, inclusive dos direitos, quanto que é oportunidade e quanto que tem de risco de alguém passar despercebido ou de aquele direito que era exclusivo e que deixava alguém muito importante no negócio, hoje essa exclusividade já se esparramou, enfim, como é que você está vendo o mercado? Eu acho que é muita oportunidade, assim, eu tenho plena convicção que essa divisão dos direitos ela é um caminho sem volta. Sim, o Brasil ele é muito único nisso, né? A gente, em nenhum outro lugar do mundo, você tem esse fatiamento da forma que é. Mas você tem outros tipos de fatiamento de um direito. Pega nos Estados Unidos, na NBA, você pode comprar um minuto do jogo, né? Você pode ter acesso a um minuto final. Então, essa é uma tendência que a gente não vai conseguir, no Brasil, parar, até por conta da força da moeda. Então, os detentores de grandes direitos, eles vão cada vez querer receber mais, e o nosso dinheiro, ele basicamente continua o mesmo, só que desvalorizando muito pela moeda. Então, ou a gente fatia isso, ou a gente não chega no cheque que precisa para o detentor satisfazer o quanto que ele quer receber por aquele direito. Então, cada vez mais vai haver esse tipo de quebra, e essa tá a oportunidade, né? Onde que a gente consegue entrar? Puta, eu vou ter a rodada de quinta-feira vai ser minha, a rodada de sexta vai ser da GE, a rodada da segunda-feira vai ser da Cazé. Acho que vai chegar nesse nível. Até eventualmente haver uma consolidação de players internacionais que vão chegar e falar, opa, peraí, deixa tudo aqui comigo. Pode ser que aconteça. Mas a oportunidade é gigantesca, porque tem muito direito. Quando a gente vai para o digital, você conversa muito mais com as comunidades, com os nichos, e esses nichos estão acostumados com os seus tons de voz. O jeito que a GE conversa talvez não seja o jeito que a gente conversa, e com certeza não é o jeito que o Cazé conversa. E tem esse público para todo mundo. Esse público está buscando um conteúdo que é mais identificado com o tom de voz dele. Então tem muito espaço para essa conversa, tem muito espaço para esse desenvolvimento, até eventualmente ter o mesmo direito, com transmissões em canais diferentes, usando o tom de voz, cada um o seu tom de voz, e tendo a sua audiência grande, cada um o seu tom de voz. Então está muito aberta essa oportunidade, e o digital ele ajuda muito a gente a atingir essas comunidades. É legal ver essa questão do jeito que você descreveu, porque lembra os patrocínios do futebol. Né? Os clubes eles tinham a marca Master, a Manga, as costas. Em algum momento eles perceberam que eles tinham que fatiar e colocar mais marcas para conseguir valores maiores, porque não tinha uma ou duas empresas que dariam, ou um segmento que iria preencher esses valores com exclusividade, com os valores que os clubes queriam. Sim. É basicamente a mesma conversa, só que do detentor do direito. Seja clube, federação, confederação, etc. Para faturar mais, eles estão compondo com mais de uma emissora. E o mercado de mídia brasileiro ele ajuda a explicar isso, né? Porque, diferente dos Estados Unidos, que você tem um monte de emissoras abertas, fechadas, etc.,
A gente tem a Globo. Uhum. Né? A Globo é uma empresa de 12 bilhões de faturamento. A Record nunca chegou, não sei se os números estão atualizados, tá? Mas 2 bilhões. Sim. O SBT é 1 bilhão. Então você vê a diferença das muito grande. grandes empresas. É legal ver isso desse jeito. E aí tem dois fatores que para mim são muito importantes, né? Que são os rostos e os direitos. Então vamos separar os dois. Primeiro para falar de direito. N Sports, quando eu fechei contigo, a N Sports estava assim com campeonatos estaduais e com copas europeias, né? Portuguesa, Brasil, italiana. Copa Itália. Exato. De lá para cá, vocês já expandiram mais. Primeiro, assim, antes até de eu falar daquele produto específico, qual que é a estratégia em termos de direitos? Para falar de estratégia de direito, a gente tem que entender a forma de contar essas histórias e o público que a gente quer atingir. Que daí explica um pouquinho dos direitos que a gente quer comprar. Então, o nosso tom de voz, ele é um tom de voz quase intermediário entre tom bem mais solto do Cazé e algo um pouco mais engessado dos veículos tradicionais, de ESPN, de Globo, e até por conta de posicionamento, de policy no caso da ESPN, e por conta do caso da Globo de atingir muita gente. A Globo não pode ser muito solta, assim, porque ela conversa desde o menino de 1 ano, de 5 anos, 10 anos, até a senhorinha do interior do Paraná, de não sei aonde, de 90 anos. Então, assim, é complexo, é uma missão difícil a deles, né? E a gente, como está principalmente no YouTube, e a gente consegue entregar um produto para uma audiência quase direcionada, a gente consegue definir, assim como o Cazé faz, o nosso tom de voz, que é o meio do caminho. Eu posso ser leve, eu posso ser bem-humorado, eu posso ser mais solto, mas entendendo que do outro lado é o time de alguém, é o ídolo de alguém, entendendo que tem uma personalidade ou uma marca ali que a gente precisa ter alguns cuidados também. Então esse é o meio do caminho que a gente quer estar. Então basicamente o que vocês evitam é, por exemplo, o clubismo, que você acabou de exemplificar, palavrão. Porque hoje, uma das coisas que, para quem, assim, jornalista, eu nem sou tão velho, mas para um jornalista mais tradicional choca um pouco, é que o debate é dado em palavrão. Pessoas que estavam na Globo e que tinham que falar tudo regradinho, chegaram no Cazé e chegaram falando palavrão de todo jeito, né? Como é que você vê essa parte da linguagem, assim? Então, há um exagero? A gente está nesse meio do caminho porque, para mim, tem um exagero nas duas pontas. Não é nem não poder falar palavrão e nem falar indiscriminadamente para soltar o que estava na garganta há milhares de anos. Eu brinco com a minha esposa, que eu falo que é o palavrão justificável. Então, assim, tem hora que na nossa conversa, e é muito da nossa fundação, até lá atrás do Desimpedidos, de como é que é uma conversa normal? Que eu não tenha que forçar o palavrão e não tenha que segurar o palavrão. Puta, uma hora sai um palavrão, caramba, vai sair. Mas não é o forçar, é o orgânico. Então isso pra gente é o meio do caminho, é a conversa normal. Como que acontece uma conversa normal de futebol? Eu não falo sobre o Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Falo, que pena, o seu Corinthians, o seu São Paulo perdeu, que lástima. Não é assim. A gente brinca, a gente fala, e às vezes escapa um palavrão, dá uma zoada, não sei o quê. E é isso que a gente quer trazer. É exatamente esse meio do caminho, sem forçar a barra para nenhum dos dois lados. E aí, nessa contação de histórias e nesse público talvez um pouco mais, que é uma Gen Z para cima, que a gente entende que para baixo já tem muita gente cobrindo, né? E principalmente o Cazé, tem essa audiência que está desatendida, que quer esse tom mais solto, mais leve, mas não quer o palavrão não justificado, não quer a brincadeira toda hora, quer um respeito, uma reverência ao seu time, ao seu ídolo. Então, esse é o público que a gente quer. Eu gosto disso, cara. É o que eu tento fazer no meu trabalho também. Mesmo falando com o mercado e sendo assuntos mais sisudos, eu, por exemplo, eu não uso Timão, Peixe. Apelidos de times eu já não uso. Raramente sai um Galo, só porque Galo é muito mais curto do que Atlético Mineiro. Sim. Facilita. Facilita. E o palavrão, às vezes, puta, é bom pra cacete. Tá bom, saiu. Mas não é aquela coisa exagerada. Então eu me identifico com
com essa escolha. Mas aí, determinada esse tom de voz da N Sports e o público que você acabou de falar, né? Ou seja, Gen Z são as pessoas muito jovens. Você quer uma pessoa que é um pouco mais velha. É o Gen Z para cima. Gen Z para Porque o que acontece? A gente, na hora de estruturar o nosso raciocínio de audiência, a gente fez algumas pesquisas e até umas consultas com as plataformas. E o que elas nos passaram é que até o target das plataformas ela tem mudado, porque a Gen Z ela amadureceu. Então, essa Gen Z que antigamente, há poucos anos atrás, ele queria esse conteúdo extremamente disruptivo e questionador e provocador, ela já está se incomodando, ela já está com hábitos de consumo muito mais próximos de um millennial do que uma geração alfa, que está nessa fase de provocar, de buscar algo questionador. Então essa galera já tá meio, putz, eu quero um pouquinho mais de conteúdo, menos brincadeira 100%. Então esse Gen Z para cima é o que a gente quer. E aí vem o nosso posicionamento de ser multigeracional. Eu tenho sim um Galvão, mas eu tenho o Chico, eu tenho o Fernando Medeiros, tenho uma Gabi. A gente consegue equilibrar esse tom de voz com pessoas que falam numa mesma forma também buscam esse não palavrão de forma indiscriminada, mas que conversam com gerações diferentes. Aí isso ajuda pra gente a direcionar, tá bom, o que essa galera que consome esse tipo de conteúdo, o que eles se interessam, né? Beleza, e o que a gente interessa, o que nós nos interessamos também em transmitir. Aí a gente não tem como não falar de futebol, direitos de futebol são, assim, é o que o Brasil consome mais em massa e é o que o mercado publicitário consome e compra. Então, futebol internacional, futebol nacional, que é uma audiência gigantesca. A gente brinca que brasileiro não gosta de futebol, gosta do time, né? Então a gente parte para futebol nacional, internacional, por estratégia e crescimento e crença, o futebol feminino. E a gente vai para os esportes olímpicos, que fazem parte do DNA da N Sports. A N Sports nasceu com o esporte olímpico. Inclusive a gente anunciou na semana passada a parceria com o COB no desenvolvimento do canal do Time Brasil, por acreditar nesse caminho. E alguns esportes que conversam um pouco mais com essa geração Z, já com esses hábitos de millennial. Basquete, os esportes internacionais, NFL, o tênis, né? Todos esses esportes a gente está trazendo para dentro. E o automobilismo, que é um caminho que para a gente é incrível, por possibilidade de contar diferentes histórias. E aí já a série da NASCAR na Netflix, a série da Drive to Survive, a gente vê o quanto de história que estava lá e que ninguém mexia. Então o automobilismo também ele traz muitas histórias boas, né? A gente, Capelo, enxerga o direito como meio, não como fim. Então eu preciso sim ter bons direitos, onde eu possa desenvolver boas histórias, para criar esse ecossistema de conteúdo e extrair essas pinceladas de história para construir bons programas e manter esse contato com essa audiência que foi desenvolvida. Então, a base de entendimento dos direitos que a gente vai comprar são esses direitos que conversam com essa audiência e que são passíveis de contar boas histórias. Eu vou te perguntar uma coisa que vai parecer uma cilada, mas não é. Se você quiser pular a pergunta, pule. Tá. Se você está dizendo que os direitos que interessam são futebol internacional, futebol nacional, esportes olímpicos, automobilismo... Quase tudo. É quase tudo. Quase tudo. O que não é? Que tipo de... Por exemplo, Kings League não é? Por ser jovem demais? Para N Sports, não. Kings League, ele estaria fora da estratégia da N Sports. E aí é por isso que a gente recomprou a NWB com Desimpedidos. Conversa bem com a nossa estratégia para Desimpedidos, que vai ser o lugar de Entertainment Sports, que vai ser o lugar de eSports, que vai ser o lugar de novas modalidades, com outro tipo de narração, de construção de conteúdo. Tá. Tem algum outro que, por exemplo, que vem à mente? Talvez um basquete 3 contra 3, que é um evento, que é um jogo de mais entretenimento. Deixa eu ver se eu penso em mais. Competições muito disruptivas, muito disruptivas, não encaixam na N, mas podem encaixar nos Desimpedidos. Que tem um ar mais de entretenimento do que o esporte de alta performance em si. Não que não seja,
mas que tem uma pegada mais de entretenimento. E eu tinha falado daquele produto específico. O produto específico é a Copa do Mundo. Eu sei porque eu já escrevi e outros colegas da imprensa também já escreveram que N Sports e SBT vão transmitir a Copa do Mundo. Só que no momento que a gente está divulgando essa conversa, veiculando essa entrevista, ainda não foi feito o anúncio oficial. Então, eu não vou nem te perguntar de Copa, André. Ó, fecha a boca, não fale nada. Essas estão em andamento. Tá em andamento. Tá em andamento. Bom, a gente entende como é que funciona e o programa aqui não é feito para causar problema para ninguém. Então, mas você que está assistindo, saiba, vai ter Copa do Mundo na N Sports. Quem está falando sou eu, não é o André. O André está calado. Uma outra parte muito importante do negócio são os rostos, né? Como eu tinha falado, eu tinha direitos e rostos. Que pelo menos para mim são dois fatores importantes. E rostos, eu quero voltar um pouco na tua história, porque toda vez que eu te apresento, inclusive como sócio da N Sports, eu digo fundador do Desimpedidos. Porque o Desimpedidos ficou gigantesco, né? Ele mudou, eu acho, a linguagem, ele mudou a internet no esporte depois que ele surgiu e cresceu. E a gente vê as pessoas do Desimpedidos, né? O Fred na Globo, a Luana na Globo, enfim, eu não vou citar todos porque vai faltar alguém. Alguém vai ficar chateado. Já vai ficar, né? Porque eu citei dois. Como é que foi essa construção? Vamos voltar um pouco. Saímos de 2025, fomos para 2014, 13? Quando começa? O primeiro vídeo publicado foi em 2014, dia 12 de junho de 2014. Mas a gente começou o projeto em 2013, em agosto ou outubro de 2013. Que foi a primeira reunião que eu tive com o Luciano Huck, onde ele me convidou para montar esse porta dos fundos de esportes. E eu comecei a partir daí a desenhar o que seria o Desimpedidos, o business plan, a estratégia, todo o processo para a gente botar a empresa de pé. E quem seriam os sócios iniciais, os parceiros, quem que a gente traria junto para essa conversa. Aí foi quando entrou a figura do Kaká, né? Que eu já trabalhava com ele, já tinha uma relação de longa data. E tive a oportunidade de ir lá para Madrid apresentar essa ideia para ele. E como eu sempre falo, eu dei a minha sorte para azar dele, que ele não estava no momento bom do Real Madrid e teve tempo para me receber e efetivamente ouvir e considerar a história, né? Porque se ele tivesse em seleção, jogo, provavelmente ele não ia conseguir parar e ver com atenção o produto que estava sendo apresentado. E a gente começou a construir em pouco tempo essa história, essa narrativa a partir do dia 12 de junho. Em 1 ano e meio depois a gente virou o maior canal de futebol do YouTube no mundo. Concordo que sem falsa modéstia a gente mudou a internet, o rumo da forma de se falar de futebol na internet, mas também com impacto muito grande na mídia tradicional, né? Então, a partir do momento que a gente via memes e bordões e frases que a gente criava indo pro programa da Ana Maria Braga, né? O Louro José falando do meme do Uchoa que a gente fez, pô, a gente furou uma bolha importante, né? E a gente percebeu o próprio Galvão, Milton Neves, Thiago Leifert, usando desse formato que a gente tinha começado a implementar no canal, né? Então foi um momento bem bacana pra gente. Eu acho até que se a gente fizesse aqui uma história do jornalismo esportivo, da comunicação esportiva, o Thiago Leifert causou uma transformação quando ele vem com a coisa mais solta, menos TP, aquela coisa paradinha, enquadrada, tal. E o São Paulo ganhou do Corinthians por 2-0. O Leifert teve esse impacto e vocês tiveram impacto na sequência, assim. Acho que são dois ícones, assim, de deixar mais informal, talvez, né? Então, é muito grande o que aconteceu ali no Desimpedidos. E eu queria falar do casting, porque essas pessoas que a gente vê hoje, e que são influenciadores, que têm milhões de seguidores, etc., como é que foi formar essas pessoas, assim? Como é que se escolhe essas pessoas para trabalhar? Cara, a mesma lógica do que a gente estava falando para os direitos agora. A gente tem uma cultura muito bem estabelecida, a gente estava sabendo muito bem o que a gente queria e começou a trazer as pessoas para perto que traduziam esse DNA, esse tom de voz para a audiência.
Porque diferente de muitos canais, e aí a gente até fala que é talvez a terceira ou quarta fase da internet, né? Começou com os criadores de conteúdo, né? Os Cauê Moura, o Felipe Neto, essa galera que era o meio de expressão deles eram os canais, passou por uma segunda fase com o Manual do Mundo, com esses influenciadores que eram dono das suas marcas, mas eles eram os rostos na frente da operação. E a terceira fase que entraram empresas que tinham estruturas por trás e que não necessariamente os donos das marcas eram os caras que estavam na frente da câmera, que foi onde a gente entrou. E a gente precisava que essas pessoas que estavam na frente da câmera replicassem ou traduzissem a nossa mensagem, fora o que a gente acreditava em termos de mensagem para o grande público. Então a gente buscava exatamente essas pessoas. Com quem que eu quero falar? Putz, eu quero falar com o cara que tá, ou com a menina que gosta mais da história de futebol. Beleza, vamos, Bolívia. Eu quero um lifestyle, quero o boleirinho, a galera que vai conversar com essa molecada, Fred. Eu quero uma brincadeira, o pessoal que tem menos conexão com o futebol, o Chico. Que ele não era narrador na época, né? Ele era o palhação da turma ali. E eu quero mais do que tudo isso, um grupo que se junta e fala sobre futebol, e brinca sobre futebol. De um jeito que não se ri das pessoas, mas se ri com as pessoas. Isso era um negócio que o Kaká batia muito. E na construção do Desimpedidos eu tive algumas passagens que são muito legais, assim, para minha história como amante do esporte. Então, por várias vezes, depois da gente começar o canal, o Kaká ele voltou a jogar e voltou a ser convocado. Então, por várias vezes eu fazia reunião com ele, por Skype ainda, e ele na concentração da seleção, com os jogadores da seleção no quarto dele. Ele falou, pô, aproveitar que tá todo mundo aí, o que vocês gostam que vocês gostam de consumir de futebol? Por que vocês não gostam de ir em programa de esporte? Porque os caras... O que vocês gostariam de fazer? De que forma? O que falta na Europa que vocês gostariam de ver? E um dos grandes exemplos é o Gols da Zoeira, que a gente tinha, que era um dos programas mais vistos do Desimpedidos, que saiu de uma demanda que eles deram pra gente, que os atletas da seleção brasileira, junto com o Kaká, deram pra gente. Falaram, cara, aqui, lembra que era 2014, né? Aqui a gente tem dificuldade de ver os highlights, os melhores momentos dos jogos. Porque não tem acesso à TV, porque não tem na internet e tal, é difícil de achar e tal. A gente pegou essa informação, deu o nosso tom de voz e fez o Gols da Zoeira. Cara, simples assim. Simples assim. Então, essa construção, ela acabava sendo muito, muito direcionada tanto a construção dos personagens, como a construção do conteúdo, muito direcionada pelo propósito, o DNA que a gente tava se colocando naquela época. E é legal saber o que falta. E saber o que falta do quarto da seleção brasileira é incrível, cara. É incrível. Essa é uma oportunidade que tenho certeza que pouca gente tem, né? Quase ninguém. Até porque os jogadores, eu acho que eles se abrem pouco muito, de verdade muito, com quem é da imprensa ou da mídia, muito. porque a gente carrega a gente carrega a peixe de todo o jornalismo ruim feito no Brasil. E aí eles não querem falar. Então, o que você tinha ali com o Kaká era realmente incrível. E isso aproximou muito a gente do universo da bola, né? Então, porque quando você pega o que eles gostariam de assistir e começa a fazer... vira aspiracional para eles, né? Exato. E aí a gente começou a traduzir isso através desses personagens. O personagem boleirinho do Fred, o personagem mais carrancudo e que gosta da história do Bolívia. Esses personagens... Eu gostava mais do Bolívia, dos conteúdos do Bolívia. Eu também. As entrevistas dele, para mim, eram muito legais. Eu também. Muito legais. Eu me conectava muito mais com o conteúdo do Bolívia do que com o do Fred, apesar de gostar muito do Fred, do que ele fazia. Mas ele é um cara que conectava muito com o jogador. Sim. Então, assim, por várias vezes, e eu lembro bem uma passagem do Marcelo, do ex-Real Madrid, Fluminense, que veio gravar aqui no Rio de Janeiro, lá acho que foi no CT do Botafogo, à época, eu não lembro. Mas acho que foi no CT do Botafogo.
ou no campo do Botafogo, alguma coisa assim. E ele chegou lá e falou, porra, Fred, não sei o quê. O Fred não era ainda, era grande já, mas não era gigante como ele é hoje, né? Falou, pô, Fred, eu tava louco pra gravar contigo, obrigado. Olha, caralho, Marcelo do Real Madrid, seleção brasileira, agradecendo o Fred. E o próprio Marcelo era maior na Era época, porque muito não tinha ainda maior. passado pelo declínio técnico e Não, físico, mas ele ele era gigantesco, tava né? no auge. O papo era assim, quem? Marcelo ou Roberto Carlos, quem foi o maior lateral esquerdo, assim. Então isso era muito incrível de ver, assim. Isso e né, outras passagens de molecadinha mais jovem, pegando... Tava o Kaká e o Fred, um do lado do outro, o molequinho vem andando assim, e isso eu sacanei o Kaká direto. Sacaneava o Kaká direto, que ele já ia meter a mão no bolso pra procurar a caneta, assim, o moleque vinha e entregava o papel pro Fred, sabe? Então aí você ficava olhando e falava, puta, alguma coisa mudou. E outras coisas que aconteciam do Kaká me ligar e falar assim, meu, o que é a posição meia? Que os moleques ficam me parando aqui, todo lugar que eu vou, pedindo pra falar posição meia. Era alguma piada. Era algum negócio do Fred, né? Que toda vez no Fred mais 10 ia na posição meia, eles criavam uma dinâmica de jogar meia, de... Enfim, e isso... Pra mim, cara, como jornalista que tava acompanhando, mas que não assistia, pra mim, eu lembro do Fred indo fazer a sósia do Cristiano Ronaldo, Sim. e até ele fazendo a sósia era um conteúdo engraçado, legal, mas quando ele vai com o Cristiano Ronaldo, falar com o Cristiano Ronaldo, ali eu falei, pô, isso aqui ficou grande, isso aqui ficou enorme, porque pro Cristiano Ronaldo abrir esse espaço pra falar com alguém, a gente já falou, o jogador não gosta de se abrir. O Cristiano, então, é mais difícil ainda, tem que ser uma coisa negociada, e o Fred tava lá, entendeu? Então, ali foi pra mim foi quando ficou claro que o Desimpedidos era um negócio muito grande, assim, de fenômeno de comunicação, de ter mudado não só a linguagem, mas do próprio cara do mercado atender, né? Muito legal. Agora, o Bolívia foi o primeiro a sair? Dessa galera que foi mais famosa, ele foi o primeiro a sair? O Bolívia foi o primeiro a sair, acho que foi. Eu tenho essa lembrança de ficar meio assim, pô, saiu o Bolívia, saiu quem eu gostava. É que todos eles saíram depois que eu saí, né? Que eu vendi, assim, coincidentemente. Tá. Mas acho que foi o primeiro, sim. Tá. E aí, o que aconteceu, então, foi que o Desimpedidos ele foi tendo os seus talentos puxados por outros canais, outras empresas. Cara, Capelo, eu acho que sim, mas acho que tem um impacto também desse quase distanciamento do DNA inicial. Eu acho que as propostas das outras empresas, elas sempre aconteceram. Mesmo quando eu estava lá, Fred recebeu proposta da Globo, recebeu proposta da Fox, que eu lembro, tá? TNT, cara, de quase todas os veículos. E não saía, porque ele talvez tinha uma conexão com o propósito da empresa muito grande. Acho que esse distanciamento do propósito, do DNA inicial, também ajudou com que essas propostas externas fossem ficando mais atrativas. Então eu acho que é um pouco dos dois lados, não só que eles cresceram suficientemente o suficiente para os veículos virem atrás, mas essas propostas se tornaram mais atrativas porque o pessoal olhava para trás e falava, talvez já não é o Desimpedidos que eu gostava e já não é o que eu criar, acreditava. é um pouco diferente. E aí o que acontece? Com essa saída de praticamente todos, assim, o Chico Pedrotti veio para cá com você na N Sports. Veio depois. Assim, dessa geração de rostos famosos, né? Eu me lembro do Chico como o remanescente que ficou contigo. O teu desafio agora, com a recompra do Desimpedidos, por um lado, você carrega aquele alcance que ele tem. Então, a quantidade de seguidores, o engajamento, o algoritmo, blá, 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 tudo isso você mantém com essa recompra. Só que você tem que montar um casting novo. Sim. Sim? Esse é o teu desafio hoje? Eu não sei se montar um casting novo. A gente precisa resgatar esse tom de voz, resgatar esse DNA primeiro, e aí entender como que o casting atual encaixa, como que a gente constrói esses personagens, qual a posição desses personagens nessa história que a gente quer contar. Então, e é engraçado que você trazer esse tema dessa forma, porque hoje de manhã eu estava falando com o pessoal do DEC, né, do Desimpedidos Esporte Clube, que é o time da Kings League. E mandei 200 áudios para eles falando exatamente isso. Cara, a gente precisa definir qual que é a história, a gente precisa ver o time como um grande filme,
qual que é o filme que a gente quer contar? Como é que a gente vai contar essa história? Qual que é a narrativa? E a partir desse filme, quem são os personagens que vão ajudar a gente a construir essa narrativa? O que a gente tem lá dentro que a gente pode aproveitar dos jogadores e puxar esses caras como meios de construção desse grande enredo ali que a gente está construindo, né? E temos uma referência, por mais clichê que ela pareça, que é o Wrexham, né? Que é um time que teve o seu auge, que tem o estádio mais antigo do mundo, que agora foi recomprado por um pessoal artista, que trabalha, sim, esse lado aspiracional e romântico do acesso, mas com bom humor, com irreverência, trazendo piada, trazendo, mesmo nas derrotas, na construção, no dia a dia, nas dificuldades, traz o bom humor. Acho que é uma baita referência pra gente. Por mais clichê que pareça, um time, todo mundo quer fazer um Wrexham FC, beleza. Mas pra gente faz muito sentido, e ainda mais que é o único time na Kings League que veio do futebol de fato. Né? A Cari, a Fúria é um time de esportes, a Nive é uma pessoa do entretenimento que tem conexão também com esportes, mas é do entretenimento, o funkball, da música. A gente veio do futebol. Então a gente precisa contar essa história de algum jeito e usar os atletas ali como personagens dessa história. Da mesma coisa a gente traz para o Desimpedidos. Qual que é o filme que a gente quer contar do Desimpedidos agora? E quem vão ser os personagens que vão trazer essa história dentro do tom de voz? Quem vai ser o cara que vai conectar com a nova geração? Quem que vai ser a menina que vai conectar com o futebol feminino, com uma geração um pouco mais velha? Quem vai ser a pessoa que vai conectar com o menino ou a menina que não tem tanta conexão com o futebol, mas quer fazer parte da conversa? É isso que a gente vai fazer agora, que a gente já está fazendo agora, trazendo esses novos personagens, talvez para juntar com os personagens que já estão lá, que são muito bons, né? A gente pega o Danilo, é um cara incrível, a Marília é uma super entrevistadora, os vídeos estão indo super bem dela, das entrevistas, é uma menina criativa pra caramba. O próprio Chico, que já estava meio presente por causa da Série B, voltando mais presente ali no Desimpedidos, também tem a sua função, o Bira, então, todos eles de alguma forma têm a importância, só que agora a gente está vendo essa estrutura como um grupo. Então eu não tenho só o Desimpedidos, eu tenho o Desimpedidos, N Sports, Camisa 21, Corrida na Veia, Acelerados, Time Brasil. Então talvez a gente comece a ver que um desses personagens que estavam no Desimpedidos pode funcionar melhor no Camisa 21 ou no Time Brasil TV. E aí eu trago um novo personagem pra cá. Mas depende muito desse grande roteiro que a gente vai querer contar para cada uma das Hoje frentes. você tem, de certa forma, mais cestas para espalhar os Muito ovos, mais, né? muito Então tem mais muito oportunidades. mais. E aí eu vou encerrar te fazendo uma pergunta que é uma prestação de serviço, ainda nessa linha, mas prestação de serviço para quem está assistindo a gente. E assim, o jovem jornalista, ele já não sonha mais em trabalhar na Folha de São Paulo. Ele já não sonhava há muito tempo, mas ele ainda tinha gente que sonhava na minha época de trabalhar na Globo, de Sim. trabalhar na Record, trabalhar na TV. Hoje, tá claro e evidente que quem vai para a internet quer ser influenciador de alguma maneira. E você já citou como virtudes dessa pessoa a irreverência, o bom humor, palavras suas. O que mais que precisa ter? Eu tive com o Milton Leite aqui entrevistando ele, eu perguntei para ele o que o narrador tem que ter. Ele disse que ele acha que o jovem lê muito pouco. Uhum. A leitura, a parte cultural, enfim, o que mais que essa pessoa precisa ter para ter alguma chance contigo? Para mim é a referência, você ter referência do que você está falando. Hoje, como a gente tinha falado, quando você vai para a internet, você já não é uma tela que vai oferecendo um monte de coisa que a pessoa passa e se interessa e fica parada ali na frente. As pessoas vão atrás do conteúdo. E para ir atrás do conteúdo, você precisa ter, de alguma forma, propriedade do que você está falando. E propriedade do que você está falando, você tem através de referência. Não adianta eu colocar uma pessoa para falar de automobilismo e carro que não tem as referências. Por isso que o Acelerados brilha, que é um dos maiores canais da América Latina que fala sobre a cultura automobilística. Porque tem um Rubinho, que é um completo aficionado por carro e automobilismo, e o Gerson, que é um completo aficionado por automobilismo e carro. Então, esses caras têm a linguagem, têm a referência, têm o tom de voz, têm a conexão com essa comunidade. Da mesma forma que a gente, para os outros canais, futebol, o canal olímpico, a gente precisa trazer essa referência e essa conexão com esse grupo, que isso passa por tudo. História,
o história histórico, o jeito de falar, as idiosincrasias, a forma de se vestir, tudo isso impacta. Para a pessoa que está do outro lado, criar conexão e entender como parte da comunidade mesmo. Então a grande parte para mim é parte da referência. Portanto, você que está assistindo a gente, estude e mande o seu currículo. Se der certo, lembra de mim que eu tenho um FIA aí nessa. Rodrigo Capello, @. Não, pô, a gente tá sempre, cara, isso é a beleza do nosso negócio e de um negócio novo, né? A gente tá sempre nesse momento, tá sempre crescendo e sempre precisando de gente boa, cara. Essa que é a verdade. A gente tá sempre precisando e a porta tá sempre aberta pra gente boa, interessada, com referência e que conecte com esse nosso propósito, que também é muito importante, né? E eu falo por mim, cara, o mais difícil é você ter o conteúdo. A forma, aprende. Sim, eu sei que eu tenho mais conteúdo do que forma. Eu sei que eu sou menos irreverente, etc, do que eu deveria. Mas eu tô aprendendo. E, inclusive aqui já comecei a usar camiseta, deixei as polos da Globo no passado. Só falta emagrecer um pouquinho, seguir o exemplo do Chico. André, obrigado. Obrigado pelo papo. E eu espero que quem tá assistindo não tenha achado chapa branca. Eu te fiz pergunta difícil. Pô, você tá louco. Eu tive que respirar aqui pra responder. Senão o Lordelo lá fora me pega na porrada depois. Muito bem. Lordelo é o assessor de comunicação que tá aqui, ó, só olhando pra ver se o chefe não falou demais. Tava preocupado, porque eu falo muito, né? É isso. Tava preocupado. André Barros, co-CEO da N Sports, que está à frente do Desimpedidos, Acelerados, etc, do time Brasil na COB, outro assunto importante também. Vai ter um canal de esporte olímpico feito pela N Sports para o COB. Então, é tanto assunto que a gente poderia fazer mais uma meia hora, 40 minutos que teria. Mas eu tenho que encerrar. Obrigado pela participação aqui no podcast, videocast. E a você que está assistindo a gente, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, todos aqueles parâmetros de YouTube, faça isso. Se você estiver no canal linear, continue sintonizado. E se quiser conhecer Sport Insider, sportinsider.com.br. Perfeito. Valeu. Até a próxima. Tchau.